Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez, agora na nossa oitava temporada desse nosso programa sobre pioneirismo e ensino da fé, né? Com o nosso queridíssimo, ilustríssimo casal. Demorou, mas chegou a vez. Vai chegar a vez de todo mundo, se Deus quiser. Dos nossos queridos José Luiz e Zulma. Zulma Piquitita. Vital. Essa mulher é vital, né? Então, olha, muito obrigado pelo aceite de vocês. Aqui, eu sempre falo isso, os nossos espectadores sabem disso, mas a gente sempre repete porque tem gente nova que está assistindo e não sabe, né? Que aqui nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam, né? Então, fiquem à vontade em se apresentarem, dizer quem são, porque nessa hora a gente só fala o bom, né? A gente não esconde aquelas coisas que a gente não quer que ninguém saiba, Ah, não, pode deixar que eu falo. de boa da vida. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo aceite de vocês, obrigado pelos nossos espectadores, que nós já passamos de 540 inscritos no canal, embora a nossa meta, até a nona temporada, até a próxima temporada, são 1.000 inscritos. Então, vamos lá, vamos seguindo, divulgando o nosso trabalho e para que muitos saibam do pouco que a gente teve a oportunidade de fazer, né? Então, com vocês, quem é José Luiz e Zuma? Olha, eu acho estranhíssimo você me chamar de Zulma, porque eu sou Piquitita, Pink, mas sou filha das Minas, né? Das Minas Gerais, e do seu Diniz Vital e dona Irene dos Santos Vital. Conheci a fé em 1974. Há 2 semanas eu comemorei 50 anos de declaração como Bahá'í. Olha que legal. Te convidei para o almoço, você não veio. Pois é. Perdeu um almoço persa maravilhoso. Convidei contatos para que a gente pudesse, de uma maneira mais objetiva, dizer para eles o que é a fé, o que que ela significou nas nossas vidas, o que que em 50 anos, cara, 50 anos é meio século, é muita coisa. Vou fazer agora, no dia 21 de dezembro, 48 anos de casada com esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui. 48 anos também é É outra outro vitória. marco, né? É outro marco, exatamente. E temos 3 filhotes. Monirê, que é meu braço direito, esquerdo, meu olho esquerdo, direito, e é uma pessoa que é mais que minha filha, minha amiga, minha. É nosso tudo, porque agora só ela ficou em São Paulo. Camila está lá em Toronto, eu acabei de falar com ela, ela estava reclamando que ela saiu de Toronto da neve, foi para Miami tomar uma praia, e não é que tá, o mar estava cheio de, como é que chama? Água viva. Água viva, ela estava Ah, inconsolável. isso. Acabou de ligar, por isso que eu atrasei para conversar. E que mais? Luiz Felipe, nosso bebê varão, que nos deu 2 gracinhas. Alice Pereira, egrário, tem que colocar o egrário, senão pode ser que a gente tenhamos problemas. Alice Egrário Pereira e Beatriz são 2 gracinhas que ajudam a iluminar a nossa vida. Agora você, José. É, cara, eles sorrindo. Bom, eu sou Mais José alto. Luiz. No início, conheci a fé aos 15 anos de idade, mas como a declaração se dá aos 18, me declarei aos 18. Era aos 15. Hoje, com 71, eu tenho aí meus 50 e poucos anos também. Nós somos de Porto Alegre, minha família, e tenho 2 irmãos. E minha mãe tem um nome que é de origem judaica, porque eles moravam num bairro de judeus em Porto Alegre. Ela chamava Messodim. E o meu pai, um nome de origem italiana, porque a imigração italiana no sul foi muito grande, então chamava Enio com 2 N's. 2 vezes, importante. Entretanto, a marca registrada é que eram todos negros, então não tem muito de italiano nem de judeu. E depois foi evoluindo, me conheciam só por Zé. Aí foi evoluindo, evoluindo, hoje já é Zé Luiz e tal, e a coisa Zezinho. tá melhorando. E é isso, então a gente está esse tempo todo aí, 50 e poucos anos, os dois, fizemos da fé a nossa vida
e temos trabalhado, procurado vivê-la principalmente, deixando que a transformação acontecesse. E vamos continuar, até a hora que ele nos chame e diga, bom, agora vocês vêm para cá. Vem cá, negão. Muito bem. Você sabe que a gente mede, às vezes, a idade das pessoas da forma com que elas são chamadas. Quando você era chamado de Zezinho, você era bem jovem. Depois foi Zé, aí já era um rapazinho. Quando foi José, aí já era um homem. José Luiz já era um cara de respeito. É Doutor o José. José, aí já o cara já é avô, viu? Então é isso. Mas e vocês, então, nenhum dos dois nasceu em berço Bahá'í, né? Em família Bahá'í, né? Conheceu Não. a fé ao longo da vida, né? Conta um Exato. pouquinho, como é que foi esse encontro? Como é que foi esse despertar? Estava lá sossegadinho na vida, vem alguém e falou: vocês já ouviram falar em Bahá'u'lláh? Assim, quem? Como é que foi isso? Conta aí para nós. No meu caso, eu era da Sagrada Família, como você, né? Rua São Lucas e vizinhos do seu Oderico. Sagrada Família, bairro de Belo Horizonte, né? Exato, bairro de Belo Horizonte. E meu pai mudou, casou e morou a vida inteira naquela localidade. A Gilda era uma amiga, de vez em quando a gente se encontrava, batia um papo. Foi a Gilda que é a primeira pessoa que me falou da fé Bahá'í. Mas aquela por quem eu tive um amor e um carinho todo especial, que era Solange, foi quem me pegou pelo braço assim para valer e falar: vamos lá, nega, que você vai gostar. Foi Solange que me, como é que eu vou dizer, me estimulou mais e me levou para casa da família Fati, que estava lá sempre esperando, de portas abertas, as pessoas que viessem se falar da fé. Então foi através daqui. Depois eu conheci você, apesar de sermos vizinhos, eu não conhecia. Você conhecia minhas irmãs. Cara, Suas irmãs e seu irmão. 2 irmãos, O Diniz Diniz era e o mais Eli. amigo, assim. Sim. Mas você sabe que nesses anos todos, sabendo da fé, nenhum deles se interessou. Nem a Então, Chuchu? a Chuchu é bastante convicta da fé que professa e não pode nem ouvir falar da fé Bahá'í, é uma coisa assim muito dura. Mas são escolhas. Certo. Zezinho, É. Bom, eu também não nasci no berço Bahá'í, mas eu tive um tio que chamava Gilberto Brasil, que era Bahá'í. Ele conheceu a família da senhora Git Milani, em Porto Alegre. Aos 15 anos, por aí, eu participei de um festival estudantil e, felizmente, eu ganhei esse festival estudantil e a música tinha como refrão o texto "Não haverá diferença de raça ou de cor, pois pois somos somos todos todos iguais, do iguais. mesmo fruto e do mesmo Senhor". Então, esse meu tio viu que isso tinha uma certa identidade com os ideais barrais. Passado um tempo, ele me convidou para que fosse a uma reunião de jovens em Porto Alegre. Então, tinha lá Gilá, Ginus, toda essa turma aí que está aí ainda hoje. E aí eu comecei a frequentá-los e comecei a participar e tocava músicas e tal, e os anos foram passando. E depois, passado um bom tempo, eu vim a conhecer a Dona Zuma aqui num congresso em São Paulo. Aí nos casamos e eu fui morar em Belo Horizonte, saí de Porto Alegre e fui para Belo Horizonte. Lá fiquei 3 anos em Belo Horizonte, depois viemos para São Paulo, onde estamos até hoje. 45 Mas anos. sempre mantendo a mesma trajetória. Nessa fase, nós acabamos conhecendo muita gente, Dorian Seabra, Sérgio Couto, toda essa turma que teve por Bete aí, Bete Guia. Guia, a família Tetes, depois conhecemos o senhor Olinga, e por aí foi, e a gente foi vivendo e convivendo dentro da comunidade Bahá'í e se entregando cada vez mais. É interessante porque nós todos, nós três aqui, pelo menos, não nascemos em família Bahá'í e logo as primeiras experiências que tivemos foi a convivência com as nossas famílias também não Bahá'ís, né? Nós conhecemos a fé fora da família e trouxemos para as nossas famílias os ensinamentos de Bahá'u'lláh e a influência, né? E é interessante porque
hoje sempre isso vai ser útil, né? Sempre isso vai ser primordial, né? Que a melhor maneira da gente ensinar é através do exemplo, como você mesmo, Zé Luiz, no começo falou, né? Quer dizer, a gente está tentando até hoje seguir os princípios da fé e tal, colocando em nossas vidas, né? Então eu lembro que, como minha família também não era Bahá'í, e eu comecei a participar também, eu conheci, me tornei Bahá'í em 73. Por isso que alguém pergunta, quantos anos você tem? Eu não falo 69 de jeito nenhum, eu falo 51. Aí fala, mas você tem cara de 50 e meio. Falei, pois é, mas eu tenho 51. Porque quando eu me tornei Bahá'í, o Carlos Alberto, que antigamente era o Caca, porque eu chamo a Zuma de Zuma e não de Pink, e não de Piquitita, é porque esse pessoal vai ficando importante, entendeu, Zé? Aí a gente não pode correr o risco de chamar. Falei, É quem que é certo. essa? Aí eu falo, pô, é a Zuma. Ah, dona Zuma, a professora Zuma. Vocês veem, até cai do cavalo. Então eu já entro logo de sola Zuma. E o Caca é Carlos Alberto. O Janjão não é Janjão, é o Alisson. O Fita não é Fita, é Jefferson. Pistolim não é Pistolim, é Gabriel. Eu falo sempre isso aqui, porque sempre alguém lembra, né? Então aí a gente participava de tudo e tal. E quando eu me tornei Bahá'í com o Carlos Alberto, ele virou para mim e falou assim: Você sabia que agora que você aceitou os ensinamentos de Bahá'u'lláh, você nasceu de novo? Eu acreditei. Então, como eu me declarei em 73 e fui registrado no mesmo ano da Zuma, em 74, que alguém pergunta para mim, eu sou fiel, eu falo 51 aninhos. Então, eu acredito nisso, né? Um corpinho de Mas, 50. oi? 51 anos com um corpinho de 50. Com corpinho de 50 e meio. Mas é isso mesmo. Mas então, quer dizer, as nossas famílias receberam primeiramente a nossa influência, né? E eu lembro que, claro, que a gente participava de todas as atividades e tal, e eu lembro que um tio, eu já tinha perdido meu pai, ele faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, então era só minha mãe com minhas duas irmãs, Cátia e Maria José, e aí que são amigos, muito amigos aí de Zuma, então aí de vocês, né, de vocês. E aí o que acontece é que meu tio virou para minha mãe, irmão da minha mãe, falou: Você sabe por onde é que Padinha está andando? Esse negócio de reunião para baixo, para cima. Agora vai viajar para São Paulo por uma Que isso? conferência. Que história é essa? Você sabe o que é essa tal de fé Bahá'í? Aí mamãe falou assim: Olha, eu já li pouco, eu tenho intenção de ler mais a respeito. Mas olha, deixa o menino quieto, porque ele está melhor filho depois que ele entrou nessa religião do que antes. Então, quer dizer, alguma coisa eu estava fazendo de que chamou a atenção da mãe, né? Então é isso. Então, vocês lembram de algum episódio assim da vida de vocês? Com certeza, né? Apesar de ter assim, tá assim, muito longínquo no tempo, porque eu sou mais jovem que vocês. Vocês já falaram que estão na casa dos 70, eu estou na casa dos 50. Teve uma irmã minha, Olga, que se declarou Bahá'í, mais ou menos na época em que eu. Eu fiquei tão feliz. Depois ela falou: Ó, quero ser Bahá'í, mas não. Mas por que aconteceu? É muito compromisso, é muita responsabilidade. That's it. Uma coisa que eu achava muito bonitinho é que a minha mãe tinha um anel Bahá'í que eu dei para ela, e ela fazia orações Bahá'ís e falava: Pede Bahá'u'lláh para te ajudar, sabe? Então era muito gratificante isso dela. O meu pai nunca deu muita. E as minhas irmãs acabaram se tornando, a maioria delas, da religião, Eles são são evangélicos, evangélicos. Alguns evangélicos bem fervorosos. fervorosos, como o José Luiz está dizendo. Então, a gente não pode falar desse assunto porque, olha só, somos 9 filhos e só eu me tornei Bahá'í, que loucura, né? Não por falta de oportunidade de mostrar às pessoas, mas eu acho sempre estranho. Mas, gente, como é que as pessoas não conseguem dar um passo à frente, evoluir, enxergar que isso é o caminho natural da humanidade, de você
conhecendo todos os manifestantes, você evoluir, né? Você ir adiante, você mudar, você transformar a sua vida, mas até hoje, quem sabe um dia, né? É, Somente. E os meus filhos são os amores, né? Que eu fiz questão aqui. Eu brigava muito com os irmãos. Não necessariamente nessas ordens, era mais eles que brigavam comigo do que eu brigava com eles. Mas Monirê, Camila e Felipe foram e são extremamente amigos. Eu nunca vi, isso que eu acho assim, eles foram criados dentro das aulinhas barrais. Eu nunca vi Monirê, Camila ou Felipe trocarem um tapa. Sabe assim, aquela coisa que todo jovem. Então, a claro. nossa família sempre foi muito feliz no sentido de ser muito unida. Então, Monirê e Camila, mesmo fora do país há quase 15 anos, a gente se fala, se não uma vez por dia, duas ou três. E com a Monirê, idem. E o Luiz Felipe estão sempre muito acolhendo, sempre se acolhem um ao outro. Isso é Nós passamos, maravilhoso. nós passamos um susto com a Camila, né? E com a Monirê, quando ela teve aquele câncer horroroso, e que Barraulá nos ajudou a eliminar descobrir rapidamente e eliminar mais rápido ainda. Camila, quando soube, pegou a mala, 2 dias depois estava aqui, e ficou com a irmã no hospital e junto. Então, ela foi o grande médico que a irmã precisava também, no amor, no carinho, na atenção. Então, foi muito. Não, mãe, você fica em casa, eu fico com ela no hospital. Isso é Foi fundamental. uma forma de me poupar, mas também uma forma de trazer para Monirê toda a força, toda a energia que ela precisava naqueles momentos Verdade. assustadores, né? Porque é assustador, Graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente passa graças a por uns Deus. perrengues que a gente não imagina, né? Nossa, eu não sei como eu Ah, passei por faz isso parte até da vida. hoje, mas foi, já foi. Conte Zé aí, ia José falar. Maria. Zezinho, você ia falar. O que eu ia falar? Não, assim, o que é marcante realmente. Só que a sua voz é de Como? locutor, eu tinha vontade de comprar a sua voz. Mas tem que falar um pouco mais alto, porque Tá. realmente. Mas está ótimo, a imagem, tá, o som também está tudo bem. Mas Não, eu posso vender a voz para você com o maior prazer, mas vai ter que levar o resto. Aí, cara, vai te dar um prejuízo desgraçado. muito bom, muito Mas. bom. Não, a recordação boa de tudo isso, da história, é como você disse: olha, quando assinei, eu nasci. Então foram os encontros, os amigos de até hoje, as lembranças que se tem daqueles momentos que eram muito agradáveis, aquela ansiedade de esperar pelo congresso para poder ir encontrar os amigos, Contar as aquelas, moedinhas para ter aquelas, dinheiro para pagar. sim, não, e encarar a dureza da época, né? Porque era uma coisa não muito diferente de hoje, mas era uma coisa brava. Sim, Mas aquela sensação, aquela expectativa de encontrar os amigos te dava força para continuar. E o sentimento de proteção. E aí, quando você encontrava os amigos, você dizia: eu pertenço a isso. E o pior era na hora de ir embora, que você não queria sair, não queria largar os seus amigos ali, porque os ideais eram comuns. Então, quando eu pensei na tal da música, era uma utopia essa coisa de tentar achar um mundo que fosse assim o assado. Mas eu acho que Deus me colocou nesse mundo. Porque esse mundo dizia: tem que acabar com os preconceitos, tem que acabar com um monte de coisa que eu acreditava. E comecei a conviver com eles e comecei a sentir esta possibilidade. Então, até hoje foram e são momentos realmente muito agradáveis e, mais do que isso, muito positivos, muito a crença de que isto vai acontecer. Então é muito difícil, olha, tá, a dizer a coisa está muito ruim. Não, porque eu sei que vai acontecer lá na frente. Eu conheço a mensagem. Então pode dizer, olha, pode demorar um pouco, vai depender da gente, mas está lá, vai acontecer. é Isso verdade. motiva a gente a continuar vivo, lutando e tentando incorporar cada vez mais e sendo um exemplo cada vez mais daquilo que a gente acredita. Porque a fé, na verdade,
ela é uma prática. Ela é praxis, ela é pensamento e ação. Não é uma religião de ficar em prateleira. Não é livro, é atitude. Verdade, verdade. E a gente vê, quer dizer, nessas épocas, quer dizer, continua, né? Mas nesse período que nós éramos mais jovens do que somos hoje, eu acho que os sonhos, sonho não fica velho, né? Sonho não acaba, sonho continua, né? A gente às vezes não consegue. Eu lendo outro dia um filósofo, o cara também é geriatra, né? Então ele falou assim: você quer saber exatamente a sua idade cronológica? Não tem muita conta a ser feita, não. Senta no chão e E levanta levanta. rapidinho. Meu Deus do céu, eu falei, eu vou fazer essa experiência. Mas eu Não catei a faça. Se luzinha, não estiver apoiei no fazendo pilates, sofá, escorreguei no tapete, levantei, caí sentado. Falei, nossa, já estou com meus 80 e poucos anos bem vividos. Porque realmente é inacreditável. Então, aqueles sonhos que a gente alimentava naquela época, por mais utópicos que pudessem parecer, a gente vê hoje muitos deles sendo realizados em Exatamente. todos os âmbitos da atividade humana, seja no campo político, administrativo, filosófico, religioso. Quantas religiões se manifestam vontade de se unirem? Quantos políticos fazem discursos e tentam levar para a prática de diminuir os extremos de riqueza e pobreza? Hoje tem leis contra o preconceito de raça, embora nós sabemos que raça é uma só, que é humana. Cada um de nós tem uma cor, é porque Deus colocou cores nessas flores que ele criou, né? Então, quer dizer, e toda essa transformação, e a gente tem 200 mil exemplos, né? Eu adoro mesmo o do bambu. Quando se planta um bambu, ele demora entre 4 e 5 anos, como vocês sabem, para crescer. Eu fico pensando naquele sujeito que plantou o bambu e passam 6 meses, ele olha, nem vestígio de brotinho aparecendo na terra. Um ano depois ele vai, nada. 3 anos depois ele fala, o bichinho morreu, não vingou, eu plantei com o maior carinho, mas não deu certo. 4 anos não, mas a partir daí, 4 ou 5 anos, ele começa a brotar. Só que aqueles 4 ou 5 anos, o danado estava crescendo, era para baixo. Ele estava criando raízes Criando profundas, raiz. porque quando vier aquele ventaval, ele vai encostar no chão, mas ele volta a ficar erguido outra vez. Então, quer dizer, muitas desses ensinamentos que a gente lutava, como você falou, quando você estava contando, parecia que eu estava me vendo no ônibus, voltando para Belo Horizonte, de alguma atividade em Vitória ou em Jandira, e chorando, porque deixei os amigos para trás, só ia ver daí algum tempo, né? Era uma coisa inacreditável. E todos lutando pelo mesmo ideal, né? Então, isso é maravilhoso. Mas eu sei que tem muita história, tem muito carocinho debaixo desse angu aí. Então, tem. pode relembrar de alguns Ixi, episódios, porque muitas vezes a gente às vezes deixa de mencionar como se fosse uma coisa que isso foi do passado. Mas passado, presente e futuro, na verdade, não existe, né? Então, quando a gente revive alguma coisa que aconteceu, a gente está mostrando para outros que não passaram por essa experiência e, olha, você está sentadinho aí na poltrona, nos vendo, nos ouvindo, você não precisa de sofrer o que a gente sofreu, não. Mas é assim que funciona, né? Então, você dona sabe, Zuma, eu tenho tido contato com uma pessoa que eu fiquei muitos anos sem ter notícia, e ele mora nos Estados Unidos, eu acho que eu já falei dele para Ele você. conhece. Carlos Sim. Ele era assim, Munhoz, lembra? casado com a Cláudia Casado com Sinclair. a Cláudia Cimbleres, tempos gostosos os nossos ensaios de coral, Casa todos cantando no meu casamento, né? No nosso casamento, estava lá o Carlos, e depois quero te passar o telefone, se eu já não passei, porque ele está com mal de Parkinson. Então, ele fica dentro de casa o tempo inteiro e ter um contato com as pessoas dos velhos tempos é sempre uma companhia mais para ele. Mas, assim, é um carinho muito grande lembrar daqueles tempos, né?
Eu te mandei uma foto, eu não sei de que ano é aquela foto, mas que lá está você e pelo menos uns 12, Tem carinha não dos sei, anos 70. tem carinha dos anos É, 70, a tá? veiarada toda. Mas era um tempo muito gostoso. Agora, não quero dizer que tudo tenham sido flores, mas Não eu sou entendi. teimosa. Eu não quero dizer que tudo tenham sido flores. Ah, sim, claro. Bons espinhos me cutucaram, mas eu sou teimosa. Eu permaneço aqui, firme na causa de Bahá'u'lláh. E a questão racial sempre foi muito pesada, né? E eu vivo, quando eu olho assim, algumas comunidades, se você vê assim, não tem um neguinho na comunidade, nas fotos, eu falo, gente, e nós somos 60% da população, para nós temos muito trabalho para fazer É, para poder trazer essas pessoas para a fé. Então, não que a gente já não tenha trazido, então, muitas vezes, pelo menos uns 15 a gente já trouxe para convidar, para conviver, mas dentro da comunidade Bahá'í, mas é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Por mais que nós acreditemos que somos uma raça, que somos um povo, sempre há aquele resquíciozinho da história humana de achar que o neguinho é inferior, não é tão competente, não é tão honesto. O preconceito, por mais queridas que sejam as pessoas, está instalado no fundo, muitas é. vezes. Então, é muito difícil você conviver com isso. Mas eu, como eu estou dizendo, sou teimosa, mas já senti inúmeras, inúmeras vezes essa questão da forma como que não se espera que uma mulher negra fala, mas por que você está falando isso? Você já pensou que pode ser diferente? Não se espera que uma mulher negra conteste alguma coisa, porque isso vira atrevimento, muitas vezes, muitas centenas de vezes. E a gente só, principalmente eu, de uma maneira muito firme, me mantenho nos braços de Bahá'u'lláh e continuo, porque eu acredito que Claro. esse ranço vai ter que passar. Porque, às vezes, quando você não, não se curva, não aceita tudo que lhe é dito, quando você contesta alguma coisa, é dito como atrevimento, é tido como a fulana cria caso demais. O meu perfil não é dos mais doces, mas o que eu vejo é com tristeza que ainda existe, apesar de todos os nossos esforços, um sentimento muito inferior de preconceito, mesmo dentro da comunidade, mas que a gente tem que continuar mostrando que não é bem assim e aguardar que Bahá'u'lláh faça o resto, porque Claro. a- Não, a- isso é tudo amaciar bem. os corações é algo. Se você falou do bambu, eu tenho a história do bambu, vou te mandar. Mas é linda, linda a história, mas uma das coisas é que o bambu é cheio de nós e não de eus, né? Então, que ele cresce, ele não tem galhos, Ele ele, verga, mas não quebra. ele sobe direto. A história do bambu é É. linda, eu não me lembro Ele exatamente tem agora, brotos. mas Ele tem brotos. Ele se prolifera. sim. Exatamente. Mas voltando a essa questão do preconceito, antes que o Zé Luiz também se manifeste, né? É muito interessante porque nossa, a comunidade Bahá'í, bom, primeiro que nós somos uma comunidade muito nova em relação à história religiosa da humanidade. Então a Sim. gente tem que pensar um pouco também nisso, quando a gente vê, por exemplo, porque né, em outras religiões, em outras igrejas, em outras denominações, o pessoal faz isso e tal, quando você vai ver, aquela denominação religiosa tem 2000 anos. Então, 2000 anos, nos primeiros 200 anos daquela mesma denominação, eles não chegavam nem a 10% do que a comunidade Bahá'í chegou nos seus primeiros 200 anos. Mas nós, todos nós, indiscriminadamente, sem nenhuma exceção, trazemos do mundo aquilo que nós aprendemos com a educação que recebemos. O ranço. Isso. Então, o que acontece? Nós trazemos o que foi de bom que nos ensinou e trazemos aquilo que não foi tão bom.
e a gente traz e mistura com todo mundo. Eu lembro de uma experiência que eu passei com o Olodum, quando morava em Salvador. Nós tínhamos uma atividade na Lagoa do Abaeté com crianças, crianças que hoje chamam de comunidade, mas na época era favela. Então, Continua sendo favela. nós tínhamos uma atividade com crianças, que eram mais de 100 crianças, e tinha até uma escola que era administrada, quer dizer, era administrada pela prefeitura e pela Assembleia Local de Salvador, porque os professores eram contratados e pagos pela prefeitura, mas era administrado pela Assembleia Local. Então, Nossa, que o espetáculo. currículo era um currículo meio que misto. Uhum. Enfim, então nós tínhamos muita atividade naquele período lá. Aí aconteceu muita coisa, flores e espinhos, como você mencionou. Mas, nesse período, o Olodum tinha atividades com criança também, processo educativo de criança, etc. Então, nós nos oferecemos também a ajudar, já entrando nesse processo que é hoje, né? Em vez de receber a declaração, convidar as pessoas para trabalhar junto com a gente e se libertar dessa dependência administrativa que a gente vive, né? E aí tinha uma determinada reunião que tinha um escritor, Nathan Russo, que até recentemente tem um livro dele em português, ele estava visitando o Brasil. Então fui eu, ele e um outro Bahá'í que eu não lembro agora, em Salvador, nessa reunião com o Olodum. E aí um dos líderes na reunião falou: olha, nós aceitamos vocês aqui para que a gente possa conversar, na linguagem suas consultar, sobre um processo que a gente possa trabalhar junto, mas só por isso, porque nenhum de vocês três poderiam participar. Aliás, um dos meninos era mais para negro do que para branco, mas era o que a gente chamava, hoje, politicamente incorreto, de mulato, né? Então, ele. E eu e o escritor não poderíamos participar. Aí eu falei com o rapaz, o líder lá que deu essa informação, falei, eu estou numa situação bem difícil, né? Falou, não, porque o senhor é branco. Esse senhor, eu tinha 21 anos, né? O senhor é branco. Falei, só que meu pai é negro, mas a minha mãe é branca. E eu nasci desse jeito. E, quer dizer, eu não sou aceito aqui porque eu sou branco, mas meu pai é preto. E eu não sou aceito. Tinha uma outra reunião que era só negro. Eu também não ia ser aceito. Então, quer dizer, eu não sou aceito em momento nenhum. Então, essa dificuldade, tem muitas outras dificuldades, mas o que a gente talvez precisasse desenvolver é um discurso que realmente desenvolvesse um processo educativo nas aulas, como hoje tem, né? Na época também tinha, mas era mais incipiente, um processo educativo de eliminar esse sentimento de preconceito erroneamente embutido no coração das crianças, incutido no coração das crianças, desde criança. Porque a formação, nós já chegamos na fé jovens, né? Adultos, já meio que com a cabeça meio que formada. Mas realmente é uma situação muito difícil, né? Mas o Zé ia falar, né? Ah, sim. Bom prazer. Não, o que os tempos me ajudaram a me entender é que nós, por várias razões de processo educacional e social, nós aprendemos a ter um pensamento cartesiano. Para a gente, todo 2 mais 2 é 4. E para a gente tudo tem que ter resultado. Mas vários textos, inclusive os textos da Casa de Justiça, falam que o processo é um processo dialético. É um processo. Nós, às vezes, não temos, inclusive, a capacidade de perceber resultado. Nós percebemos por nossa fé, porque nós acreditamos naquilo. Mas o fato de não estar vendo aquilo não nos abala, porque a gente sabe que é um processo. Então, isso causa muita confusão, muito problema, muito desânimo. Eu lembro que quando eu fui estudar ciência política, falaram que mas a fé, na fé Bahá'í, não tem Sim. política. Uma vez, numa Mas festa de Bahá'í, eu perguntaram, nunca... cadê o José Luiz? Ah, ele está na faculdade, mas
que ele está estudando? Sociologia e política. Mas vocês não sabem que o Bahá'í não pode se meter com política? Mas Tá. eu nunca tive Falta de compreensão, oportunidade, né? Falta de compreensão. eu nunca tive oportunidade de esclarecer isso. Eu não fui estudar política para praticar política. Pelo contrário, eu fui estudar política para não praticar política, para não ser um político em meio a tudo aquilo que eu acredito que busca justamente a pureza das intenções. Então, não é que seja difícil, mas esse processo ele é doloroso. Claro, Mas o processo de fé é doloroso. claro. O espinho crava, mas você tem que continuar. Agora, a nossa herança, ela é muito dura. Então, quando a gente fala da questão racial, fala da questão da pobreza, nós sabemos que se há pobreza, é porque de um outro lado há riqueza. O que vai mudar isso não é um processo político, mas nós temos um processo religioso que elimina esses extremos. E mais do que elimina esses extremos, amolece o coração de tal maneira que o indivíduo entende que ele não precisa daquilo. Ele sabe do que ele precisa. Ele tem uma visão de humanidade. Ele sabe que ele não precisa ter poder, porque ele está num meio onde poder não exerce função nenhuma. Essa fé não tem como medir espiritualidade. Uhum. Não dá para dizer você é mais espiritual do que eu. Aliás, eu brinquei com a Dona Zuma que vamos inventar agora um instrumento espiritomέτro, que é para medir. Então a gente vai chegar com 2 fiozinhos, um contador e vamos medir. Não, isso é poder. Isso é política. Quando você começa a usar desse poder para dizer, não, ele é melhor ou ele é pior. Mas na fé a gente sabe que, felizmente, isso não existe. Claro. Nós não temos esses policiamentos. Isso não deveria existir. Não Mas existe. quando surge, eu acho que Zé Luiz está coberto de razão, você também, mas eu acho que quando surge é pura falta de conhecimento. A falta de É conhecimento ignorância da é grande. ignorância. A falta de conhecimento, que é igual ignorância, né? É uma coisa assim danosa ao espírito humano. Eu fico imaginando um lavrador que tem conhecimento sobre o seu trabalho e um outro lavrador que não tem conhecimento do seu trabalho. E aí ele vai plantar uma sementinha, ele vai plantar uma laranjeira, mas através não de uma muda, mas através de uma semente. E aí ele planta e depois de algum tempo ele volta com aquele outro lavrador com pouco conhecimento e olha para a sementinha, abre um pouquinho a terra ali e vê a sementinha toda rompida, toda deteriorada. Não é mais semente. Aí o lavrador, por falta de conhecimento, fala: olha o que você fez. Você acabou com a semente. Isso não vai sair de pé de laranjeira nunca. Mas ele não conhece o processo, é o que você falou. Eu acho que a gente realmente precisa ter fé, acreditar que esse processo é o próprio nome, é um processo, não é uma coisa instantânea, né? E realmente a gente precisa disso. E esse espírito de pioneirismo, quando vocês contaram, que um veio de Porto Alegre, outro veio de Belo Horizonte, se encontraram, casaram, ficaram um tempo em Belo Horizonte e depois foram de pioneiros para São Paulo, a contribuição que vocês deram e continuam dando é enorme, independentemente do que outros possam imaginar. Isso é uma coisa, como você falou, quando já tiver aí inventado e terminado o projeto do espiritômetro, eu quero comprar uma cópia aqui para colocar no mercado. desmascarar, entendeu? Então é isso, quer dizer, a gente está fazendo a coisa pela humanidade. Eu sempre acho que a gente tem que ficar focado no primeiro conselho que Bahá'u'lláh nos dá, que é possuir um coração puro, bondoso e radiante. O resto vem depois disso. Enquanto eu não possuir esse primeiro conselho, qual é o outro passo que eu vou dar? Eu não dei nem o primeiro ainda, né? Então, assim, nesse espírito de pioneirismo, Zuma mencionou uma coisa importante. Esse caminhar não é um caminhar só sob flores, né?
Tem espinho pra caramba. E tem momento que parece que só tem espinho, né? Fala um pouquinho desse caminhar, dessas experiências, porque eu lembro de uma época do projeto lá do Monte Carmelo, aquele projeto, que ele foi um sonho maravilhoso. Conta um Foi fantástico. Foi Conta um fantástico. pouquinho sobre isso, porque eu tenho quase que certeza que 90% da nossa audiência não sabe como é que nasceu esse projeto. E vocês são meio que pai e mãe desse projeto também. Você sabe que nós tínhamos aqui, morando em São Paulo, uma cônsul dos Estados Unidos, Bahá'í, Gay Marys. Não É. sei se você chegou a Só o nome, conhecer. só eu lembro dela, a gente Ela tivemos a deu visto para oportunidade de muito ver. neguinho que jamais conseguiria. Um dia Só, ela só, me o nome, chamou. só o nome dela que não era muito feliz para nosso português, né? Era uma pessoa. E ela queria adotar crianças. Então, eu acompanhava ela a um orfanato da religião católica que tinha aqui numa cidadezinha próxima. E era incrível você ver a forma como as irmãs bajulavam a Gay Marys e me tratavam assim, meio de lado, como se fosse a escravinha que estava acompanhando. Tudo bem. E tanto que quando eu ia com a gay, eu era tratada de uma forma, e quando eu ia sozinha para prestar algum tipo de trabalho voluntário para o orfanato, eu era assim, tranquilamente ignorada. Mas tudo bem. Então eu via como se tratavam as crianças negras e como tratavam as crianças brancas. E enfiavam, pegavam as bonitas de olhos azuis, e enfiavam assim nos Desculpa, pretos. Zuma. Zé, chega mais para próximo da Zuma, porque de vez em quando você some do. Pô, Ele foi pegar o telefone. Foi ajudá-la. Tá bom. Aí o que ocorreu? Eu falei, gente, não é possível que se trate de uma maneira tão diferenciada uma criança branca, uma criança negra. E a Gay Marys adotou 2 crianças. E eu conversava com ela, gente, nós Bahá'ís precisamos de fazer um trabalho com crianças para poder ampará-las. E foi quando o terreno que foi doado pela mãe e pai do senhor Garum Evasian, foram os pais dele que doaram o terreno do Monte Carmelo para que se fizesse um trabalho com crianças ali. E o terreno estava sendo vendido já. Tinha tido autorização da Casa da Assembleia Nacional para venderem o terreno. Falei, não, nós temos que, de uma forma extremamente, Aproveitar a oportunidade. aproveitar. E foi um período muito difícil. E eu me lembro com muito carinho que você e a Verônica. sua a Verônica. querida Verônica, foram 2 que se ofereceram para ir morar lá, que a gente precisava de alguém morando lá. Antes de você, a Marisa, minha irmã, com o marido foram para lá também, que tínhamos que ter no local um casal que desse todo o respaldo para as crianças e que pudessem fazer com que a nossa proposta fosse seguida. E eu te agradeço hoje ainda do fundo do coração, porque foram poucas pessoas que se postaram, que acharam que era o momento de fazer aquilo, mas eu tinha lido trechos da Casa Universal de Justiça falando da necessidade de executarmos um trabalho com a sociedade, junto com a sociedade estabelecida. Então, nós fizemos contato com o delegado, com os assistentes sociais, com Teve também, né, delegadas, Zuma? prefeito. Teve também um certo apoio da Assembleia Nacional. Eu lembro que Osmar era o secretário, ele participava de reuniões na sua casa. Dona Guite Sim, Milani. sim, exato. exatamente. Eram o Osmar, a dona Guite, que estava distante, e o senhor Garum, que ajudava a. Era Era um- só Cheguei, a gay, e nós 2. é, O que ocorreu foi algo que, por alguns momentos, me causou uma tristeza assim, muito grande, porque eu tinha. A prioridade naquele lugar eram as crianças negras, porque são as mais excluídas, sem dúvida alguma.
E contratamos Como Você Não Pôde Ir, porque foi quando houve o acidente com seu filho, em frente ao Sultanier, né? Você acabou não indo para lá, a gente contratou uma outra pessoa que foi, infelizmente, não foi necessariamente aquilo que a gente planejou. Eu acho muito engraçado, porque tinha um grupo da Assembleia Nacional que era responsável por nos ajudar a administrar o Monte Carmelo, pelo menos para tomar decisões, porque a gente precisava de pessoas que nos ajudassem a tomar decisões, desde o salário das pessoas que estavam vivendo lá, mas como melhor conduzir os trabalhos. Sim. Porque a gente priorizava, sim, aquelas crianças, filhos de cortador de cana-de-açúcar. Nós estamos falando de 37 anos atrás. Olha que loucura. Então, fomos até lá, íamos às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas era algo que a na gente fazia cidade aqui. de Itu, né? Porto Feliz. Porto Feliz, perto de Porto Itu. Feliz. Porto Feliz. E por uma série de motivos que, na época, a gente não tinha maturidade suficiente para poder defender as nossas ideias e a nossa postura, nós acabamos sendo, apesar de todo o meu amor, de todo o amor do José Luiz, de toda a dedicação, nós fomos afastados do projeto. Se fosse hoje, a gente teria tido uma postura muito diferente. E eu não posso esquecer disso, porque o Irade e a irmã da Mahasti, Vênus, Irade, Mahasti e Vênus tomaram a decisão, então... Não, desculpe. Irade, Vênus e Gente, acho que quem não importa tanto, né? Mas assim, teve pessoas... Mas assim, eu disse Irade, eu estou citando Irade, porque na época eu fiquei muito sentida, muito sofrida, porque a proposta nossa também era construir lá um espaço para velhinhos, para os velhinhos barrais que saem, fazem ensino, etc., etc., e que depois esses velhinhos pudessem ir para lá, não só somar com o trabalho, fazer companhia para as crianças, como serão amparados. Sendo amparados, exatamente. E nessa época, então, eu recebi a comunicação do Irade. Eu faço questão porque eu adoro o Irade. E você sabe quem é o Irade, né? Ele é o avô das minhas netas hoje. Você imagina. E naquele momento, foi um momento muito difícil, em que nós fomos afastados. Eu sei hoje que, simplesmente pela questão racial, por sermos um número muito inferior, pela nossa representatividade como negros, não seria viável, cabível, que nós fôssemos afastados naquela situação. Não sei se você entendeu o que eu falei. Mas, o que ocorreu? Fomos afastados, eu sofri muito, chorei, me descabelei, e até hoje estou fora da administração e do cuidado com o Monte Carmelo. Mas ficamos extremamente felizes em saber que continuou. Depois disso, outras pessoas anuíram e passaram a participar. Mas na época eu fiquei muito... 10, 15 anos depois, o meu filho e a filha do Irade se casaram, e era uma coisa assim, que a gente vê que como a história vai juntando as coisas. Exatamente. E o Irade me pediu perdão. Isso eu acho muito interessante. Eu não deveria ter, eu fiz uma besteira. Me perdoe, mas eu fiz uma besteira. Isso já me alivia, mas ainda tenho vontade de buscar um outro espaço onde a gente possa, de uma maneira mais objetiva, levar adiante as propostas iniciais que a gente tinha. Mas isso que eu acho que a vida é uma loucura, né? Depois de um momento de estresse, 10, 15 anos depois, tornamos uma família. Sim. Mas a gente anuiu a vontade da Assembleia Nacional, porque acreditamos que era esse o caminho que a gente deveria tomar. Mas é muito bonito ver hoje Mariana e Luiz Felipe, com as netinhas minhas e do Irade, ainda falam, vovô das minhas netas. E a vida continua, né? Mas é bom deitar a cabeça. É engraçado porque, por exemplo, tudo é ponto de vista, né? Você falou assim,
Hoje, Irade é o avô das minhas netas. Ele pode dizer que você é a avó das A netas gente dele. troca. Exatamente. Mas é essa troca que é maravilhosa. Agora, e mais uma vez, é um processo. Mesmo que, a princípio, quando tem pureza de intenção, eu acho que. Olha, eu já vi tanta coisa acontecer nessa nossa Imagino. maravilhosa religião, e em outras religiões também, quando tem pureza de intenção. Sim, Não dá resultado errado. Pode ficar pessoas fragilizadas pelo caminho, entendeu? Sacrificando suas vidas até. Mas aquele objetivo é alcançado na frente. E às vezes tem que pagar. Eu lembro de um membro da Casa de Justiça, numa palestra aqui no Sultanier, ele falou que muitas das atividades realizadas pelos barrais mundo afora são verdadeiras batalhas, que muitos ficam pelo caminho, das sim, maneiras mais variadas. Alguns sim. abandonam a batalha, outros morrem por causa da batalha, mas o objetivo sempre é alcançado. E a gente vê em textos do Guardião, Epístola de Abdu'l-Bahá, falando que a vitória é certa e segura, como o Zé Luiz já mencionou aqui hoje, né? Mas eu pedi para mencionar esse episódio, porque são episódios que barrais pioneiros como vocês trabalham para tentar alcançar. Talvez naquele período não é o momento, mas foi naquele período que surgiu o ímpeto de tentar realizar, né? E depois lá na E está frente. lá, né? Assim, Oi? naquele momento, havia algumas almas, algumas mentes pensando num projeto chamado projeto socioeconômico. Eu estive na Colômbia com o senhor Arbado, estudando com mais um grupo o que era, o que seria isso, como fazer e tal. Tanto que o Monte Carmelo, desde o início, ele sempre teve uma relação com instituições do município, que era a prefeitura, que forneciam uma parte, que era alimentação, transporte, e nós fornecíamos o restante. Então, nós estávamos realmente numa trajetória socioeconômica, no sentido que a gente estava tentando atingir e resolver problemas sociais, e estávamos permitindo que uma instituição oficial assumisse também o seu papel Com como a parceria. única forma que ela poderia participar, que era aquela parte material. Quando a gente fala dessa coisa adiante, a rigor, a atitude, esse sentimento, ele não pode partir de uma pessoa só. É bom quando todo mundo que não está entendendo aquilo, ao invés de tomar uma atitude de ser contrário, ela senta e pergunta: afinal, o que é isso? Para que serve? O que vocês querem? Por que estão querendo? O planejamento, porque este é o processo Bahá'í, que é o processo da consulta. Por isso, quando eu me referi à questão política, eu estou me referindo à questão do poder, do direito de dizer, vão parar. Não, você não tem. Você tem a partir do momento que nós chegarmos a essa conclusão. Mas não venha com essa hora de cima para baixo, não, porque isso aqui é política. Exato. Esse poder não existe. Então, ali aconteceu que foi por um tempo razoável essa relação com a prefeitura e tal. Bom, talvez não fosse ainda o momento de uma comunidade pequena, como éramos nós aqui em São Paulo e outros lugares, temos um projeto dessa dimensão. Eu concordo com o que você disse, talvez não fosse o momento. Mas o que ele ficou de registro na história é que é possível. Essa ideia da possibilidade é a ideia que, principalmente, os pioneiros vêm escrevendo na história da fé. Quando ele sai sozinho, vai para um lugar e abre aquele lugar, ele está dizendo é possível. Quando as pessoas começam a criar muitos planejamentos, vamos chamar de burocracia, a falta da vontade, e chegar ao ponto, não, mas nós precisamos de. E começam a atrasar o processo, sempre tem alguém que diz, é possível, ele vai lá e faz. E nós vimos isso.
Nós vimos Sérgio Couto fazer, nós vimos o Bete Guia. Bete Guia fazer, nós vimos tanta gente fazer isso. O E próprio no Dorian final, Seabra. inclusive, O da sua próprio vida. senhor Arbab, o próprio O senhor doutor Arbab. Arbab, eu vi lá na Fundaec, o que eles estavam fazendo era uma coisa. Linda. A criação da Universidade NUR foi. Não, vamos fazer, e vai e faz. Então, isso é comum em qualquer grupo. Você sempre vai ter alguns desgarrados, que na fé nós chamamos de alguns apaixonados, enlouquecidos, Doidos. doidos, como o senhor Padinha, que saiu daqui e foi para outro lugar, o outro, mas não tem estrutura, a gente cria. E tal, e vão e mete. E vão ter aqueles que querem ser mais racionais, É, né? Que é um direito. Nós temos que aprender que unidade na diversidade, a diversidade implica em tudo, inclusive na atitude. E nós temos que conviver com elas. verdade, verdade. Olha, eu acho que tudo tem momento mesmo, sabe? Não, se a gente for fazer uma retrospectiva silenciosa da nossa vida, a gente vê quanta coisa aconteceu de positivo em momentos diferentes do que a gente. Outro dia, um desses amigos convidados aqui de Uma Graça de podcast falou uma coisa muito interessante. Ele falou: quer contar uma piada para Deus? Fala com ele os seus planos. Porque realmente Deus dá risada, porque já traçou algumas coisas que vai, você está longe do que vai acontecer. Porque realmente a gente verifica que lembro de uma época no final, começo dos anos 80, a Casa de Justiça, numa das mensagens do Rizvan, falava que o Brasil, uma das metas para o Brasil, era que o Brasil precisava de ter instituto em cada região. E o Brasil, naquele período, tinha 6 grandes regiões divididas, onde tinha Comitê Regional de Ensino. O que nós fizemos? Saímos comprando sede regional. Só que passou 5 ou 6 anos, já no final daquele plano, que eu acho que era de 7 anos, o que a Casa de Justiça falou era instituto. Como instituto, hoje nós temos Instituto do Rio, Instituto de Estudo. E nós, então, quer dizer, a Assembleia Nacional, as instituições brasileiras entenderam que era um prédio, que era local, e saiu comprando. Cada região tem sua sede regional. Florianópolis tinha a sua, a Bahia, que é o Nordeste, tinha a sua. Eu lembro que Gabriel Pistolin e eu fomos prescrutar para comprar a do Norte, que era em Manaus. Eu lembro que tinha um terreno maravilhoso perto de Iranduba, onde depois teve a escola agrícola. Um terreno maravilhoso, mas muito bom. E aí já uma casa, né? Uma casa já montada, que com uma pequena reforma ia transformar num instituto maravilhoso, né? Numa sede maravilhosa. Só quando estava no período de fechar, eu falei, vem cá, mas a metragem do terreno? Aí o cara falou, não, o terreno não é meu, não. Eu falei, como o senhor está vendendo uma coisa que não é sua? Eu falei, não, a casa é minha. O terreno é que é de outro. Quer dizer, os caras construíam em parceria. O terreno é de um, a casa é de outro. Quer dizer, então tinha que ir atrás do dono do terreno que não queria vender. Eu falei, mas como é que nós vamos comprar a casa? Eu falei, não tem problema. Eu falei, se um dia o dono do terreno quiser o terreno, eu falei, vocês tiram a casa. Então, quer dizer, isso foi um período. Hoje, a gente entende que a construção de institutos em cada região não era compra de propriedade, né? Embora foi útil. Foi útil. Sim, Muitas foi uma iniciativa. regiões têm a sua própria Exatamente. estrutura, né? Mas, gente, o que mais? E aí? Olha, o que o pessoal pergunta demais é o que faz funcionar na cabeça e no coração de alguém que está quietinho no lugar, lá resolvido na sua cidade, mesmo que não seja a sua cidade natal, mas está trabalhando, ou está estudando, tem família, ou está para casar, e fala, eu quero sair de Pioneiro. Porque eu conheço alguém
que nos anos 70 queria ir para a África. Continua na parte 2.